Mas vamos lá, dentro da pergunta que a Daiane colocou a respeito dos pedidos de impeachment para ministros do STF. Então vamos primeiro começar pela análise jurídica, tá? O pedido de impeachment, ele pode ser feito de ministros do STF diretamente para o Senado, então é diferente do processo de impeachment que vocês estão acostumados do presidente da República, porque o do presidente da República, ele começa na Câmara, que vai autorizar o Senado a julgar. No caso de impeachment de ministro, ele vai direto para o Senado. E o ministro, ele tem que ter cometido algum crime de responsabilidade, e daí temos lá a lei que elenca inúmeros crimes de responsabilidade. Não é nenhuma novidade ter pedido de impeachment para ministro do STF, já tivemos vários, tá? A única novidade agora é ter um presidente da República empenhado a tratar isso diretamente com a população como uma questão política. E por que eu estou falando tratar isso diretamente com a população? Porque ele ontem mesmo já falou que ele não vai articular atrás de senadores para garantir o impeachment dos ministros, né? Então, ele não está preocupado com a lógica da política normal, ele não está preocupado em fazer política dentro do Senado para tirar o Barroso e o Moraes de dentro do STF. Ele só quer jogar para o povo, ele só quer jogar para a plateia dele que ele está combatendo esse STF maldito que impede ele de governar e que faz tantos absurdos e tudo mais, enfim. Então, um caráter político muito grande nesse pedido de impeachment, tanto que ele não vai fazer essa articulação normal. Político e político populista, né? Político de jogar para a plateia e tá conversando apenas com seus seguidores fanáticos, né? Daí vamos lá, o objeto, né, o motivo pelo qual ele está pedindo esse impeachment seria porque os dois ministros estariam atuando para além do que a Constituição prevê. E eu considero, primeiro, uma questão relevante que nós na academia, nós professores de direito, nós vínhamos criticando o STF por decisões ativistas, só que nós não estávamos nos comunicando com o povo. Nós estávamos nos comunicando entre nós, em congressos, trabalhos acadêmicos, eventos, no máximo sala de aula perante alunos da graduação, pós-graduação, mas não de forma alguma voltados para o povo. Nós não estávamos nos comunicando com o povo. E qual é o prejuízo disso? O que nós estávamos falando de STF ativista era por causa de meia dúzia de decisões, algumas poucas decisões, em que nós questionávamos se o STF teria ou não avançado para além do que eles podem e tomado decisões que seriam próprias de políticos e não de um órgão judicial, né? Então, que não caberia ao STF, por exemplo, estabelecer a greve dos servidores públicos, que a Constituição determina que é necessário uma lei feita pelo Legislativo para que eles possam cumprir greve. O STF foi lá e falou, olha, já que o Legislativo passou 20 anos da Constituição e ainda não fez essa lei, eu vou lá e vou estabelecer. Então, os funcionários públicos podem fazer greve e vão ter tais regras para fazer essa greve. E isso fez com que a gente na academia começasse a falar, e aí, pode isso? Não pode, né? Criticamos também outras decisões que consideramos ativistas, né, como, por exemplo, o tratamento lá de domínio do fato que foi dado no caso do Disseu, né, porque por domínio do fato, todos nós poderíamos ser incriminados por qualquer coisa, né? Se eu comprar alguma coisa na 25 de março, alguém poderia falar que eu sou cúmplice de eventuais crimes que provavelmente ocorrem ali. Se eu estou comprando com nota, não é minha função ver se aquela loja faz ou não algum contrabando, mas domínio do fato permitiria que falasse, mas você não sabe que ele só consegue esse preço porque tem contrabando? Meu produto não, porque eu pedi nota. Então, não estou cometendo crime. Domínio do fato foi uma decisão ativista, né? E vieram outras, né, cada vez piores, e nós fomos críticos. Só que isso, repito, foram meia dúzia de decisões. Não é um STF que tudo que eles decidem está fora da Constituição, muito pelo contrário, né? A 99,999% das decisões vão estar de acordo com a função deles, e eles trataram como exceções
algumas decisões em que nós da academia discutimos se eles poderiam ou não fazer isso. Por que eu estou fazendo toda essa construção aqui? Porque primeiro, foram decisões dentro de uma linha limítrofe, que não dá para falar que podiam ou não podiam, porque entre nós na academia, nós discutimos exatamente se eles podiam ou se não podiam. Então, portanto, ainda está dentro de um espaço defensável de que eles poderiam sim tomar aquelas decisões. Tá? Ainda que tenha algumas que eu considere absurdas, como foram as decisões em que eles consideravam correta a prisão antes do trânsito em julgado, por mais absurdas que tenham sido essas decisões, eu não considero que o STF ele efetivamente abandonou o dever dele de ser um aplicador do direito e, no máximo, o legislador negativo, ou seja, o que tira uma lei do ordenamento quando identifica ela como inconstitucional. Nós não temos uma atividade dos ministros que seja realmente problemática a ponto de sustentar um processo de impeachment contra eles. O ponto central seria os inquéritos, e os inquéritos dividem a doutrina, mas eu sigo uma linha em que eu defendo que sim, eles podem abrir os inquéritos, e daí, de novo, você tem uma parte da doutrina falando que sim, uma outra parte falando que não, nós estamos dentro de algo razoável. Diferente do que eu falei do poder moderador, você tem um professor falando que sim e todos os demais falando que não. Isso não é uma divisão dentro da doutrina. Divisão na doutrina temos vários constitucionalistas a favor dos inquéritos e temos vários constitucionalistas contrários aos inquéritos. Então, está dentro de algo argumentável, defensável, né? Portanto, não é suficiente para um processo de impeachment. Só uma breve explicação, Daiane, a respeito do porquê que eu sou favorável aos inquéritos. Tá? Ontem eu vi uma entrevista de um cientista político que infelizmente agora me foge o nome, mas que ele lembrou do paradoxo de Popper, né? Karl Popper, ele falou do paradoxo da democracia, em que a democracia não pode tolerar os intolerantes. E ele se recordou que o Popper fala do paradoxo da democracia numa nota de rodapé, tratando exatamente do governo nazista que combatia a própria democracia. Então, portanto, que não era democrático permitir, através dos instrumentos da democracia, que o Estado nazista combatesse a democracia. Independente das comparações do Bolsonaro com Hitler, se ele é nazista, se ele não estou entrando nesse mérito agora, embora eu concorde, mas o ponto que nós estamos tratando aqui é que o Bolsonaro ele tenta utilizar os instrumentos da democracia contra a própria democracia, né? E quando você tem um aparelhamento da Polícia Federal, um aparelhamento da Controladoria Geral da União, um aparelhamento das polícias federais, aparelhamento da PGR, nenhum órgão pode controlar ele. Se ele está impedindo todos os órgãos de controle, nós chegamos num ponto do funcionamento da engrenagem que precisa de graxa. Se eu faço uma engrenagem perfeita, todas as rodanas se encaixam perfeitamente, tudo é maravilhoso nessa engrenagem que eu fiz, e não coloco nenhuma graxa, elas não vão girar, porque precisa de graxa no meio das rodanas. O sistema de governo é uma engrenagem com rodanas que precisam funcionar, e é necessário graxa dentro delas. O funcionamento ali do STF, correto, não é abrir um inquérito. Entretanto, diante de uma situação em que você tem uma absoluta impossibilidade de os órgãos competentes abrirem esse inquérito, eu considero que é a graxa dentro do sistema. Eu não posso tratar isso como fora do sistema, porque está dentro da finalidade do sistema. Estamos falando da segurança jurídica, tá? Mais especificamente. E tem que tomar cuidado, porque segurança jurídica não é meramente eu me sentir seguro, porque eu me sentir seguro pode ser fruto de ignorância minha. Se eu não souber os riscos que eu corro, eu vou me sentir seguro, tá? Mas a segurança jurídica, ela é uma das finalidades do próprio Estado de Direito, do próprio devido processo legal, e esse funcionamento das coisas é inteiro voltado para gerar segurança jurídica. Quando eu tenho um presidente da República que aparelha
aparelha todos os órgãos de controle, tá? A segurança jurídica está sendo prejudicada por ele. Então, imagina o cidadão que precisa confiar no Estado, precisa confiar no sistema, olhando para o poder e falando, o presidente comete vários crimes e não são abertos inquéritos para investigar, nem ele, nem os aliados dele. Nós tivemos perguntas aqui nesse sentido pelo próprio chat, gente falando, mas não tem que fazer alguma coisa contra ele? Exatamente. E se os órgãos que são competentes para fazer não estão fazendo, pela segurança jurídica, para gerar segurança jurídica, o STF determina a abertura do inquérito policial. O STF pode determinar a abertura de inquérito policial sempre e em qualquer caso? Não, não pode, porque daí sim estaria, ao contrário, prejudicando a nossa segurança jurídica. Perceba que ele abrir um inquérito policial, ele determinar a abertura do inquérito policial, sendo para gerar a segurança jurídica, ok, porque é exatamente a finalidade do sistema. E se eu tenho essa finalidade do sistema, eu não posso impedir que o sistema alcance a sua finalidade por entraves do próprio sistema. Tá? O mesmo serve para o núcleo essencial de direitos fundamentais. Então, os remédios para portadores do vírus HIV, quem deveria determinar isso era o Poder Executivo. Determinava? Não, não determinava. E o que acontecia com os portadores do vírus HIV? Morriam. O judiciário foi lá e determinou o tratamento dos portadores do vírus HIV. É graxa dentro do sistema, porque o sistema é feito para proteger também direitos fundamentais. E se o próprio sistema não está alcançando essa finalidade, dentro dele tem que ter mecanismos de graxa para fazer com que se alcance essas finalidades. Finalidades, segurança jurídica, finalidade, proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais, enfim, e por aí vai.